Olá, bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Nós estamos juntos nesta jornada durante esta semana, estudando a lição de número 6, que tem o tema Que Mestre Devo Seguir? Eu sou a Raquel Laje e eu estou muito feliz de chegarmos ao 5º tópico juntos nesta semana nos estudos desta lição. Então, abra a sua lição aí, se você tem, se você não tem, vamos acompanhar. Neste tópico de hoje, que tem o tema É Hora de Agir, tem apenas uma pergunta, mas muito reflexiva, que diz assim: nos dias dos apóstolos, que perigo espreitava em Samaria e como isso foi neutralizado? Bom, lá em Samaria, nos dias dos apóstolos, o perigo que espreitava era que havia um homem chamado Simão. Diz a Bíblia que ele era mágico, ele era feiticeiro, assim, ele fazia as coisas por estar possuído pelo inimigo. E desde a criança até a pessoa mais idosa acreditavam nele. E olha o que elas diziam, eles diziam assim: essa é a grande virtude de Deus, que fazia com que aquele homem fizesse maravilhas, coisas surpreendentes, e elas acreditavam que era Deus. Lembra quando nós estudamos há umas lições atrás que Paulo ele estava pregando em um determinado lugar e uma mulher possuída pelo inimigo, ela começou a dizer: olha, esse homem está falando a verdade, ele está falando a verdade. Todos sabiam que ela era uma mulher que fazia adivinhações e as pessoas, os homens para qual ela trabalhava, ganhavam muito dinheiro em cima disso. E Satanás, ele não é nada bobo. Ele usou aquela mulher para dizer às pessoas que Paulo estava falando a verdade. Paulo estava falando a verdade? Sim. Era verdade que a mulher estava falando? Sim, era verdade. Mas olha a astúcia de Satanás. Ele usou aquela mulher que falava mentiras, que era uma enganadora usada por ele, para agora dizer uma verdade e as pessoas acreditassem não apenas em Paulo, mas acreditassem principalmente nela, que ela estava falando, que Paulo estava falando a verdade. Olha, Satanás, ele é tão astuto. É por isso que a Bíblia, e nesta semana, nós estamos estudando especialmente para termos cuidado com as astúcias de Satanás, porque ele é muito esperto, é muito inteligente e sabe exatamente onde colocar as ciladas para cada um de nós. E por isso nós vimos que precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos estar ligado a Ele no tópico de ontem, estar fervorosamente ligado a Cristo, nos esforçando para entendermos a palavra de Deus e somente ela, porque Satanás, ele não mede esforços para tirar o nosso foco, para introduzir doutrinas falsas, para introduzir ideias religiosas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, para nos enganar e nos tirar do caminho da verdade. Bom, vamos então aqui responder a segunda parte da pergunta: como que essa situação lá desse Simão, lá no dia dos apóstolos, que era um mágico, como isso foi neutralizado? O texto continua dizendo: e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Olha que maravilhoso, como isso foi neutralizado, porque Filipe pregou para este homem e ele aceitou. Então dessa forma foi neutralizado. Então porque fulano faz coisas terríveis, está possuído pelo inimigo, que eu não devo falar, nem vou chegar perto. Não, você vai pregar a verdade para ele. Cuidado para não ouvir o que ele vai falar para você. Não atentar ao que ele fala,
mas fale a verdade e entregue a palavra de Deus a essa pessoa. Conte as maravilhas que Deus tem feito na sua vida para ele. E a segunda parte da pergunta diz: por que podemos ser especialmente inspirados pela atitude de alguns crentes de Éfeso? Éfeso era uma cidade muito idólatra. E só para os irmãos, só para vocês terem uma ideia, naquela época um livro, ele custava o valor de o salário de um ano, de 12 meses. Era muito caro, não é mesmo? Lá naquela cidade, as pessoas eram muito estudiosas. Eles gostavam muito de ler. E eles tinham esses livros, eles economizavam muito para ter esses livros, para ter esse conhecimento dos ídolos, o que eles faziam, como eles poderiam ser ajudados por esses ídolos, como oferecer o sacrifício a eles. Tudo isso eles tinham nos livros. Bom, lá, quando Paulo chegou para pregar aos Efésios, eles receberam a mensagem, mas eles resolveram pesquisar. Eles ficaram pensando: não vamos apenas ouvir, nós queremos ler, queremos ver, queremos estudar. Mas por que eles desconfiaram do que Paulo falava? Não, eles não desconfiaram, mas eles queriam se aprofundar mais. Eles tinham essa característica já estudiosa e eles valorizavam os escritos. E uma coisa que aconteceu muito interessante, que eles pesquisaram, eles acreditaram em Deus, eles foram batizados. E eles pensaram: e agora, né? E esses livros que a gente tem, que valem uma fortuna? Imagina você pegar o dinheiro de todo o seu salário de um ano e comprar um carro. E agora você pegar esse carro, e agora? O que eu vou fazer com ele? Vou tocar fogo nele? Você faria isso? Bom, os Efésios conversaram com Paulo. E agora? Paulo disse assim: ó, o que não é bom para vocês, também não é bom para mais ninguém. Não é mesmo? Então, vamos pegar esses livros e vamos queimar. E eles prontamente se desprenderam desses livros, desses conteúdos caríssimos, e queimaram. Então, o que a gente pode aprender com a atitude desses crentes? Que se existe algum ídolo na sua casa, e aí eu estou dizendo, pode ser uma roupa, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser o que é que está aí na sua casa. Eu não sei o que é. O que é? Pensa aí com você. Faz uma autorreflexão. Qual é o ídolo que está aí dentro da sua casa? O que tem contaminado? Quem tem tirado você do foco? O que tem desvirtuado a sua mente? O que eu vou fazer? Queima, destrói, tira isso. Mas não dê para outra pessoa, porque se não serve para você, também não serve para mais ninguém. Se você entendeu que esse não é o propósito de Deus para a sua vida, também não é para a vida de outra pessoa. Se não faz bem para o seu elevo espiritual, também não faz bem para o elevo espiritual de outra pessoa. Então destrói, queima, tira aquilo e faz com que aquilo suma, né? Não exista mais. Agora, olha que interessante. Satanás, ele tem uma mente magistral de inspiração e possui agentes escolhidos pelos quais trabalha a fim de exaltar os homens e os honrar acima de Deus. Mas o Senhor está revestido de poder, e ele é capaz de tomar aqueles que estão mortos em ofensas e pecados e, pela operação do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, transformar o caráter humano, restaurando a alma à imagem perdida de Deus. Ai, que lindo, que maravilhoso! Então Deus, ele quer nos restaurar, quer tirar-nos do poço de lama que Satanás nos afundou e quer nos restaurar, quer nos ajudar, transformar o nosso caráter, colocando na altura da imagem de Deus. O caminho para a libertação do pecado é por meio da crucificação do eu e do conflito com os poderes das trevas. Se a grande parte dos livros impressos fosse consumida, se deteria uma praga que está fazendo a terrível obra enfraquecer a mente, corromper o coração. E ninguém está tão confirmado em princípios corretos a ponto de estar salvo da tentação.
Toda essa leitura inútil deve ser decididamente descartada. Qualquer que seja o ídolo anteriormente nutrido, o homem convertido não apenas resistirá ao mal, mas tanto quanto possível irá se colocar além do alcance do poder de Satanás. Mais uma vez, perguntamos aos seguidores de Cristo: vocês já queimaram os livros de magia? Vocês já queimaram os conteúdos de magia que estão dentro da sua casa? Eu já queimei aquilo que está impedindo o meu crescimento espiritual. Que Deus esteja com você hoje, que esta lição tenha sido uma lição reflexiva durante essa semana, tanto para mim quanto para você. Deus te abençoe, tenha um bom dia e a gente se vê amanhã para a reflexão final da nossa lição. Até lá!